Colegas advogados, boa tarde. Meu nome é Paulo Azzolini, estou presidente do Sindicato dos Advogados do Paraná. O motivo da nossa presença hoje é falarmos sobre a proletarização, um nome bastante estranho, mas é um sistema que está trazendo um prejuízo enorme para a classe dos advogados. É um sistema de pirâmide, que muitos estão no topo e alguns abaixo, na base, sem ser empregado registrado. Quero agora aí apresentar a doutora Mariane, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho Federal. E também o doutor Bruno, que é professor e advogado em Londrina. Vou passar a palavra a eles para fazer uma introdução do tema. Doutora. Nós temos observado, Paulo, que, doutor Bruno também, que aqui no Ministério Público do Trabalho, de todo o Brasil, não só do Paraná, a preocupação em se verificar se, efetivamente, no caso da contratação de advogados, se trata de advogados associados ou de advogados empregados. Esta também é a preocupação da fiscalização no Ministério do Trabalho e Emprego. E nós vamos em seguida falar sobre isso, quais são as características que diferenciam um de outro. Como dito pelo Paulo, nós também nos preocupamos com esta proletarização dos jovens que iniciam suas carreiras como advogados e que poderiam ser contratados como advogados empregados e muitas vezes são ditos como associados. Mas se nós verificarmos as cotas que possuem nas sociedades, não têm efetivamente poder de mando, de direção ou de decisão sobre os rumos da sociedade e acabam muitas vezes sendo empregados. Doutor Bruno. Bruno Ruzon, professor lá de Londrina. Fui convidado pelo Dr. Paulo porque realizei um trabalho científico a convite da OAB de Londrina. A OAB de Londrina ela abriu um concurso para que os advogados escrevessem sobre os desafios da advocacia no século XXI. E eu entendi por bem me enveredar por essa pesquisa e cheguei à conclusão que um dos grandes desafios do século XXI realmente é lidar com o problema da proletarização dos advogados e essa questão das grandes firmas do advogado explorando o próprio advogado, sendo esse um grande problema, um grande tema para a advocacia do século XXI. Como lidar com isso para que a nossa profissão de advogado não perca a dignidade que ela deve ter por força de lei, por força da Constituição. Me parece que esse é exatamente. O advogado, ele vai, estuda, se esforça e ele foi criado exatamente uma profissão para ter a liberdade de trabalho, a autonomia do trabalho. E hoje, com esse novo sistema, estão aí explorando, na verdade, explorando os advogados. E eu vejo assim, advogados associados, ele merece uma fiscalização bastante severa por parte da Previdência, que diz que não tem dinheiro. Se fiscalizar os associados, ela vai ter bastante trabalho lá. Os associados não registram os advogados. E a minha preocupação, conversando com a procuradora Mariane e com o doutor Bruno, é que eu, como presidente do Sindicato dos Advogados, quero dizer a todos os colegas da classe, a grande maioria que está nos escritórios associados, sendo explorados, eles terão uma certa idade, daqui a um tempo, não terão uma aposentadoria, não terão uma previdência e terão a OAB atualizada e estarão na praça à mercê de muitos processos que não deveriam estar aí sendo tocados por advogados que não têm condição de sobrevivência na sua aposentadoria, uma previdência na sua vida já de experiência que ele adquiriu. Portanto, eu vejo a preocupação do sindicato nesse sentido. A doutora Mariane já andou conversando muito mais,
se aprofundamos nesse tema lá na própria Procuradoria. Então, aqui agora, cada um vai falar um pouco do seu ponto de vista desta questão que nós estamos enfrentando. É uma situação para ser enfrentada, é uma situação para ser debatida, e eu, o sindicato, colegas, advogados, está à sua disposição. Temos lá advogados, temos lá um respaldo para vocês que não estão se sentindo aí beneficiados por essa associação ou associados, entre aspas, que na verdade divide a sua própria sucumbência e você pega o mínimo possível. Doutora. A nossa preocupação é que muitas vezes esses escritórios de advocacia acabam contratando um sócio, um associado, quando na verdade ele pode ser um empregado. E, como associado, muitas vezes ele não chega a receber nem o piso da categoria se fosse empregado. Ele também não recolhe o INSS, assim como já dito, como autônomo, e não teria, portanto, o direito à aposentadoria, ou no caso de acidente do trabalho, conforme prevê a Previdência Social, os direitos trabalhistas ali decorrentes, direitos previdenciários. Ele não é um empregado, não tem o fundo de garantia recolhido e outros direitos trabalhistas, e também é tido como um associado, mas muitas vezes ele está, infelizmente, sendo explorado. Ainda não existem muitas ações relativas a esse tema na Justiça do Trabalho, mas algumas já existem e são favoráveis aos advogados que se consideram não associados, mas advogados empregados. Há algumas ações civis públicas propostas já no Nordeste do Brasil pelo Ministério Público do Trabalho. No Rio de Janeiro nós temos conhecimento com sentenças favoráveis, reconhecendo o vínculo trabalhista dos advogados ditos como associados, ou seja, o juiz do trabalho faz com que o empregador venha a anotar a CTPS deles e recolher fundo de garantia, e ainda a fixação de multa por dano moral coletivo, porque a partir do momento que o escritório não contrata efetivamente como empregado e simula uma relação de associado, ele está burlando o sistema legal trabalhista, conforme o artigo 9º, que trata das fraudes trabalhistas. A partir do momento que há essa burla, todo um sistema é prejudicado, o próprio FGTS que não é recolhido, os novos advogados que poderiam ser contratados como empregados e ter interesse em ser contratados como empregados, ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, há a fixação de uma multa por dano moral coletivo a toda a sociedade. Nós temos conhecimento de uma ação no Rio de Janeiro que a multa foi de R$5 milhões, fixada em sentença de primeiro grau. Então, a Justiça do Trabalho está começando a ser mais demandada sobre este assunto. Há ações civis públicas contra alguns escritórios. E o que a gente diz para os advogados que assim contratam é que verifiquem se efetivamente é um empregado, contratem como empregado, e se não for, se for um associado, é necessário que ele tenha uma cota razoável do escritório. Neste caso de condenação no Rio de Janeiro, as cotas correspondiam a 4.000 cotas, e esses empregados ditos associados tinham direito a uma cota. Então, ele não tinha poder nenhum ali dentro do escritório e acabou havendo essa condenação. Então, o nosso objetivo é evitar que situações assim continuem a acontecer. Doutor Bruno. Bom, eu acho que um ponto muito importante é constatar a existência desse problema. Isso. Qual o problema? Existem grandes escritórios que pegam advogados que almejam, né, um lugar ao sol e, em virtude da grande quantidade de advogados no mercado, acabam se submetendo a certas condições de trabalho que não são dignas. Mas, doutor Bruno, tem também escritórios pequenos que eles contratam, eles empregam o colega da classe, o advogado tem lá a sua garantia, tem a sua assistência. E também tem alguns escritórios que até o coletivo eles fazem com o sindicato. Sim. Então,
Eu queria que o senhor dissesse então mais aí sobre os escritórios que não cumprem a legislação. Então, esses escritórios, conforme a professora Mariane, a procuradora Mariane colocou, eles estão indo de encontro ao Estatuto da Advocacia. Para mim, esse é um ponto importante. Não só estamos colocando a questão da legislação trabalhista, que eu acho que a Procuradora do Trabalho deve fazer esse papel de colocar a violação, mas está havendo também uma violação do próprio Estatuto, porque é um dever do advogado tratar o outro advogado com a dignidade necessária. O próprio Estatuto da OAB. A partir do momento que esse escritório, que esse advogado sabe que está dando condições precárias para o trabalho daquele advogado, me parece que ele está, sim, cometendo uma infração ao Código de Ética, mesmo porque o Código de Ética, o doutor sabe muito bem disso, ele proíbe a mercantilização da profissão. Então, se eu trato o advogado como uma mercadoria, eu estou, sim, afrontando o Estatuto e o Código de Ética. E é importante que se entenda que essa violação, doutor Paulo, doutora Mariane, ela não viola apenas aquele advogado que está ali naquela situação precária. Por quê? Esses escritórios que realizam esse tipo de prática acabam tendo uma vantagem em relação aos advogados que cumprem a lei fielmente. É aquilo que se diz muito hoje na sociedade do trabalho do dumping social. Então, esses escritórios acabam tendo uma vantagem na concorrência com os escritórios que cumprem a lei. Por quê? Porque não estão pagando os direitos como deveriam. Então, todo mundo perde nesse cenário. Aquele advogado que está ali numa situação subordinada e que não tem os direitos trabalhistas reconhecidos, e os demais escritórios que levam a sério a legislação e não conseguem concorrer com esse escritório que está ali fazendo um dumping social. É esse o termo que deve ser utilizado. O mal do escritório associado, principalmente o escritório grande, ele tem, assim, prejudicado muito a liberdade do advogado ganhar dinheiro. Ele realmente fica muito poderoso, pega as ações mais topo que tem, umas ações de energia, ações de petróleo, e aí põe um batalhão de advogados abaixo dele para trabalhar para ele, não cumprindo a legislação. A gente bate muito na legislação porque nós somos da trabalhista, né? Sim. Então, não cumpre. Então, o que tem acontecido hoje com a nossa classe? Ele procura trabalhar onde? No governo, estatal, pois ele não tem campo. Os escritórios associados não são vigiados, nem pela OAB, nem pelo INSS, nem pela Receita Federal, nem pela Previdência. Não há uma fiscalização nos escritórios associados poderosos. Então, a classe está à mercê desses escritórios. Essa é a minha preocupação. Como presidente do sindicato, eu vou repetir minha preocupação. Daqui uns 10, 15, 20 anos, nós teremos uma gama de advogados com boa experiência, sem aposentadoria, sem previdência e com a carteirinha da ordem na praça. Isso é um risco muito grande para a advocacia, para a justiça do Brasil. Então, nós estamos aqui fazendo um debate aberto, né? Em outra oportunidade podemos convidar também donos de associados para virem discutir conosco, para virem debater conosco, mas isso tem que dar um basta no Brasil. Os escritórios associados, eles são muito poderosos, muito poderosos. Então, nós temos que aí começar a debater essa questão, porque o advogado tem que ter as suas garantias também. A sua aposentadoria, a sua previdência, e ele, quando monta um escritório, é uma firma, né? É uma empresa, ela tem que cumprir o regimento, né? Que você vê nesse sentido do mercado, aí, esse prejuízo do mercado? Olha, me parece o seguinte, hoje nós temos vários escritórios, nós sabemos disso, que tem lá no seu quadro 600 advogados. E você vai ver a distribuição societária daquele escritório, tem 9, 10 sócios. Então, aquilo que o doutor colocou no começo da fala, você tem 10 sócios e tem 600 advogados trabalhando, um exército trabalhando para esses 10 sócios. Enriquecendo quem? Enriquecendo os 10 sócios, enquanto os outros 600 advogados não têm
A questão da jornada de trabalho, que é um jornada problema de trabalho, muito grave em relação ao associado. Nós sabemos colegas aí que trabalham 10, 12 horas para conseguir dar conta do volume de trabalho que é colocado a eles. Não há descanso semanal remunerado, não há férias, sem contar o aspecto Décimo décimo terceiro. Então, a questão da independência fica prejudicada, porque o advogado acaba se submetendo às estratégias e até, às vezes, certas políticas institucionais duvidosas do escritório. E veja, o advogado nessa situação, ele me parece, talvez, seja uma vítima mesmo. Porque ele acaba de se formar, ele precisa de um espaço no mercado e os escritórios dão esse espaço para eles. Então, dizer que eles se sujeitaram a isso de livre e espontânea vontade, me parece um argumento um pouco do século XIX, né? Porque se há muito advogado no mercado, é evidente que é necessária a intervenção do Estado, a intervenção dos órgãos como o sindicato para tentar regular esse cenário. E o que tem acontecido na prática é que a economia, a busca incessante de lucro, tem superado, nesse aspecto, a legalidade. Então, tem que se buscado artifícios para se ganhar mais dinheiro, como foi dito, por alguns, em detrimento de outros que trabalham, mas não ganham o que deveriam ganhar, nem o mínimo assegurado. E não adianta dizer que é efetivamente associado quando é empregado. Pode ter contrato dizendo que é associado, mas o que interessa é a realidade. No direito do trabalho interessa a realidade. Então, se houver fiscalização, ainda que tenha um contrato dizendo que é associado, se for constatado o cumprimento dos requisitos trabalhistas de empregado, ele é enquadrado como empregado. E também me parece, pela prática, pelo que nós temos visto, que muitos destes casos são empregados sim, e também é quase que algo quando se forma um imposto para eles, porque eles não têm outra alternativa. Eles não podem fazer concurso público muitas vezes, porque precisa ter, às vezes, 3 anos de formado. Então, esta é uma alternativa. Daí ele vai lá, fica 3 anos, para tentar fazer um concurso. Depois entra outro, com cotas mínimas, sem direitos trabalhistas e previdenciários, e não sendo efetivamente um associado, e às vezes ganhando menos do que o empregado, em razão da jornada, sim, em razão da própria fixação ali que houve contratual. Muitas vezes ele tem que trazer outros clientes para ele poder ganhar, então acaba ele não tendo muita oportunidade nem de atuar na sua própria defesa. Por quê? Porque também trabalha 12 horas. Cansa. Ele não vai ter tempo de pensar nisso. Tem tempo de pensar, Doutor Bruno, então nós poderíamos dizer que os escritórios associados é uma fraude? Olha, eu acredito que hoje no mercado nós temos várias situações de simulação de associação. Ou seja, o advogado sabe que ele não é associado, o dono do escritório sabe que aquele advogado não é um associado, não o trata como um associado. Nós sabemos, veja, existem escritórios que controlam a jornada do advogado. Ora, se é um advogado associado, por que há controle de jornada? Há escritórios que exigem uma exclusividade. Ora, se é associado, por que há uma exclusividade? Então, existem aí vários elementos que demonstram a sucumbência, por exemplo. Isso aí. Escritórios que obrigam o advogado associado a abrir mão de sua sucumbência em favor do escritório. Então, são vários elementos que me parecem deturpam a ideia do associado. Veja, gostaria de deixar bem claro isso. Eu acho que é possível, totalmente possível, existir um vínculo legítimo de associação. Sim. Sabe? Isso aí eu acho que é tranquilo. Mas não é o que a gente tem visto por aí. A gente tem visto o contrário, né? Os escritórios utilizando a figura do associado, que é uma figura prevista no regimento interno da OAB, que não está previsto no estatuto. É lá que eles se apegam. Né? O estatuto, não é no estatuto, ele não disciplina a figura do associado, ele disciplina a figura do advogado empregado, né, e do profissional liberal. Inclusive, o nosso estatuto, isso é dito por todos os advogados de renome, ele optou por qual modelo? Pelo modelo do profissional liberal. Esse é o modelo que nós escolhemos. E agora, me parece que nós temos uma má influência aí dos escritórios norte-americanos querendo
mercantilizar realmente a advocacia. E nós temos que dar um basta a isso. Né? Você vê, aí vem as questões, né? Como associados são. Agora, por exemplo, estamos aí começando a mediação, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, que é o melhor que tem para a justiça. E os associados não querem permitir os estrangeiros a praticarem a mediação no Brasil. Então, além do mercantismo, o que tem acontecido que eu vejo? O próprio cidadão que tem uma certa remuneração boa, precisa de um bom advogado para uma situação delicada dele, da mulher ou do filho. Então, é um absurdo que os escritórios associados cobram e ele não acha um advogado. Tem essa parte do mercado também. Eles absolvem, e tanto os advogados que hoje na praça tem. Muito advogado? Tem. Mas um advogado para um cidadão buscar e ter condições de pagá-lo já está se tornando bastante inviável, porque os associados, ele tem que manter aquela estrutura toda dele, né? Então ele tem aí uns valores absurdos nesses sentidos, né? E como você bem disse, como eu disse anteriormente, tem escritórios associados que eles cumprem com a associação e chegam até a registrar os colegas advogados, a contribuir com a previdência do colega advogado. Então, esse está dentro da lei. O que não está dentro da lei é fora da lei. E Sim. Aí surgiu esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante importante para a classe dos advogados. É uma obrigação do sindicato procurar colegas para a gente fazer os debates. O doutor Bruno, nós o encontramos devido ao trabalho científico que ele fez. A doutora Mariane foi provocada lá no Ministério do Trabalho Federal, e é por isso das nossas pessoas estarem aqui hoje debatendo esse tema, né? Então, eu acredito que nós temos que apurar mais. Eu acho que temos que cobrar do INSS, da Receita Federal, do próprio Ministério Público, do Ministério do Trabalho do Paraná, procurar que investiguem esses escritórios para que nós demos aí um basta e legalizem as situações. Né? Como bem disse o doutor Bruno, ninguém é contra a associação legal, né? Pode até estender um pouco mais. Me parece que a OAB ela está consciente desse problema a partir do momento que ela sugere um piso ético para a advocacia. Ou seja, ela incomodada com essa situação, né, qualquer advogado sabe dessa realidade precária dos colegas, ela decide tomar uma posição. Que posição ela toma? Publica esse piso ético de 2.800 a ser observado pelos escritórios na remuneração dos seus advogados. Veja, então a própria OAB, de dentro dela, já há um incômodo em relação à situação. Cabe ao sindicato, ao Ministério Público, às demais entidades, assumir uma posição e cabe, sobretudo, aos colegas advogados, donos de escritório, uma consciência, né? Porque se somos advogados, devemos lutar pela justiça e pela democracia, como podemos explorar o próprio colega advogado? Esse ponto é fundamental que você tocou. Veja você, a OAB, ela não tem o poder de estabelecer um salário para advogados. Ela não é um sindicato, ela é uma associação, ela não é um sindicato. Mas ela também é que criou aquele regimento interno dela para se criar os associados. E me desculpem, a maioria da diretoria da OAB é dono de escritório de advogados. Então, acho que tem que passar a limpo a situação até da nossa mãe, que é a OAB, que nós respeitamos, estamos sempre juntos, estamos sempre fortalecendo. Precisa-se aí de mais consciência. Eu acho que ela avançou, você está certo, ela quis pôr o piso ético, exatamente por estar incomodada e eles estarem junto na situação, porque a OAB ela participa de todos os segmentos, né? Então ela está envolvida nisso. E foi aí que entrou a nossa figura
da doutora Mariana aí, que convocou tanto a OAB quanto ao sindicato para a gente ir lá, conversar. E aí estamos agora amadurecendo mais a ideia, né, doutora? Vamos avançar mais um pouco. Gostaria que a doutora até falasse um pouco mais de, talvez, algumas ações que a gente possa até adiantar aí, né? O que tem havido por parte do Ministério Público em diversos estados do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, é uma ação, muitas vezes oriunda de denúncias, que inclusive as denúncias podem ser feitas de forma sigilosas no nosso site. Consta um formulário que é preenchido, e a partir desta atuação tem-se conseguido sentenças favoráveis em ações civis públicas para preservar os direitos do empregado, quando for o caso, advogado. Então, se tem pessoalidade, subordinação jurídica, obedece a ordens e comandos do sócio principal, se tem onerosidade, pessoalidade, etc., o que acontece? Esse trabalhador vai acabar sendo enquadrado como empregado e tem que ter os direitos trabalhistas e previdenciários que vão lhe preservar a dignidade. Muitas vezes, um jovem que está começando a advogar, que precisa daquele recurso, mas de uma forma justa ao seu trabalho. Senão vai ser uma exploração, como já foi dito, do homem pelo homem, do advogado por outro advogado. Nós estaremos estabelecendo categorias dentro e afrontando o próprio Estatuto da Ordem, que prevê que seriam profissionais liberais, com exceção dos liberal também, mas poderia ser como empregado, mas não falsos associados, sócios, etc., ou associados, se for o caso, mas verdadeiros, e não falsos, porque daí seria uma fraude, que iria no artigo 9º da CLT e pronto, porque é um contrato realidade. Como o debate é bom, né? Poderíamos dizer que hoje, então, nesse debate, doutor, nós tiramos aí que os associados estão contra o Estatuto da Ordem. Não tem, o Estatuto da Ordem é contra os escritórios associados. O Ministério Público, o colega advogado, tem lá no site dele para você denunciar se você se sentir injustiçado. São as aberturas que estão dando para os advogados. Então, colegas advogados, deixe de temor, vamos ser ousados. A justiça precisa da gente. Não vamos ficar acanhado e aí sofrendo num canto. Vamos participar. Este programa, que é do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, terá novas etapas, estaremos abertos, o sindicato está à disposição e eu quero passar a palavra para o doutor Bruno, para ele fazer as suas ponderações, depois a doutora, e daí mais alguma coisa de relevante também, doutor Bruno, Sim. que o senhor queira falar. Eu acho que... Fique bem à vontade. É um debate Sim. para trazermos o tema, conseguimos trazer o tema, Sim. coisa que ninguém quer fazer, ninguém quer tocar nesse tema, mas eu tenho certeza que vários escritórios associados gostariam de vir para o tema e até fazer o seu ajuste, seu termo de ajuste de conduta. Sim. Eu acho que um ponto importante é a questão refutar, de uma vez por todas, que o advogado escolhe se submeter a essas condições. Veja, não é que ele escolhe, como uma autonomia da vontade, a submeter a essas condições. Ele está no mercado, ele tem duas opções. Ou ele abre o escritório dele, e vai ter que concorrer com esses grandes escritórios que estão aí há décadas no mercado, né? E nós sabemos que nesse conflito quem ganhará não será esse recém-formado que está abrindo seu escritório ali no começo, ele demorará muito tempo para conseguir o seu lugar ao sol, ou, querendo advogar, não querendo ir para um concurso público, resta ele se submeter ao jogo, ou seja, buscar um escritório de advocacia. Quando ele vai ao escritório de advocacia, as cartas são colocadas na mesa. Olha, aqui você será um associado, né? Só que você não tem nenhum dos bônus do associado, certo? Nenhum dos bônus do associado, e você tem todos os ônus do empregado. Então, me parece que esse que é o cenário que o recém-formado enfrenta. Então, eu não tenho os bônus de ser um associado, embora me chamem de associado, e tenho todos os ônus
do empregado, embora não reconheçam que eu sou empregado. Então é a hora de enfrentar esse tema, como o sindicato e o Ministério Público está fazendo. E eu não tenho dúvida, doutor Paulo, que os colegas advogados dos próprios escritórios vão passar a adotar uma política mais ética e dentro da lei. Eu tenho essa esperança, talvez seja um otimismo, né, ingênuo talvez, mas que eles, tomando conhecimento do debate, tomando conhecimento da posição do sindicato, tomando conhecimento da posição do Ministério Público, adotem uma política proativa de resolver a situação independentemente de uma intervenção mais brusca. Eu tenho fé que isso aconteça nos escritórios. Não, o teu entusiasmo, ele não é ilusório, ele é positivo. É muito bom isso aí, e eu acho que o advogado, ele mesmo pode se entender com o escritório dele, com o trabalho dele, e resolverem a questão legal da situação. Doutora. Eu acredito que nessa forma de contratação, assim como os outros contratos, é importante preservar a boa-fé do contrato entre esses contratantes, e não um simples contrato de adesão, e também que haja efetivamente uma justiça social, para que o jovem recém-egresso da faculdade tenha acesso à escolha devida conforme a realidade, e não com base numa fraude ou num faz de conta. Então é importante que haja essa percepção e essa mudança de realidade, e esse debate serve para isso, para que estes jovens egressos de faculdade tenham acesso ao início na sua carreira profissional como advogados da melhor forma possível. E não só considerando o excesso de formatos que há e aproveitamento do trabalho deles de uma forma, como já dita, proletarizada. Então esta é a nossa preocupação. Então, até no começo do programa, a doutora Mariane, procuradora do Ministério Público Federal do Trabalho, ela mencionou a sentença, eu acompanhei até a sentença. O escritório chegou ao cúmulo de ter 4 sócios, digamos lá com 99% das cotas, pegou um outro colega, o outro colega teve que abrir um escritório, e daí eles ficavam com uma cota, e o outro colega assumia o ônus de contratar todo mundo e tudo, e chamar de sócio. Então vejam vocês aonde chegou a situação. E por sorte tivemos um juiz com bastante consciência e deu só uma multa de 5 milhões de reais para esse escritório. Colega advogado, estamos conversando com você para vermos se mudamos a postura dos proprietários de escritórios associados. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e até a próxima.